Os Xindongas. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama, malunga za musono keshu sendwe. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Xindongas é um termo usado por etnógrafos para se referir a 4 povos que vivem no sudeste de Angola, Cussos ou Embucuxu, Dilicos ou Dirico, Sambios e Machicos. Estes povos vivem na região atual da província do Cuando-Cubango, juntamente com outros pequenos grupos, como os Ovambo, Ganguela e San. A sua subsistência é feita através de agricultura, criação de pequenos animais, caça e pesca. Eles são povos Bantu. Xindonga também é o nome de uma língua Bantu, falada em Angola e na Namíbia, por cerca de 700 mil pessoas, juntamente com o Kwanyama, forma o grupo linguístico Ovambo-Oxiuambo. Os Bantus ou Bantus são um grupo etnolinguístico que se encontra principalmente na África subsaariana, com cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. A língua materna de todos estes grupos é uma língua da família Bantá. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. A tipologia mais comum das construções dos Bantus é a de cone sobre cilindros ou semiesfera sobre cilindro. O piso era majoritariamente de chão batido, o material de construção mais comum era o barro. A técnica de construção preferencial era a taipa, que consistia na preparação de uma rede de galhos entrelaçados ou amarrados, que servia de sustentação do barro devidamente preparado, que era aplicado pelos 2 lados. A par desta construção era montada a cobertura, junto ao canteiro, e consistia de uma armação de galhos encaixados ou amarrados sobre a qual era fixada uma camada de capim. Depois que as paredes tinham secado, a cobertura era fixada sobre as mesmas. Cada construção possuía normalmente uma só porta, ou 2, quando cada uma era de uso de um dos sexos. Embora com clima quente, o uso de janelas era desconhecido, e a ventilação se fazia por meio de um rasgo contínuo entre a parede e a cobertura. Essa solução favorecia a aeração do ambiente interno, independentemente da direção do vento. Em locais de ambientes úmidos, essas construções eram colocadas sobre plataformas de terra, numa espessura em que a ascensão da água por capilaridade era neutralizada pela força da gravidade. Outra forma de atenuar a inclemência do calor era construir beirados salientes. O conceito de habitação diferia muito da tradição europeia. Cada construção, chamada de cubata em língua quimbundo, se destinava a uma só função. Uma moradia era composta por várias dessas unidades, que eram dispostas de modo a permitir uma ventilação mais favorável. A cozinha, em geral, era protegida apenas por uma cobertura horizontal. O conjunto dessas cubatas formavam uma epata. Fisicamente, uma epata era demarcada por um cercado de contorno que apresentava as mais variadas soluções, que poderiam ser cercas vivas, em geral, de agaves ou urtigas, de galhos, de euforbia, planta similar ao cacto, trançados de bambu, taipa, de pedra, de pau a pique, paliçada, dentre outras. Conforme a cultura, uma epata podia conter um abrigo noturno para o gado, uma horta ou também árvores frutíferas. O sistema poligâmico, na forma como era praticado entre os bantus, fazia com que houvesse certa resistência à formação de aldeias. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Tal como as construções tradicionais típicas Bantu, as residências Xindongas geralmente possuem uma forma geométrica, cone sobre cilindros, ou semiesfera sobre cilindro, porém também podiam apresentar uma forma geométrica de um retângulo de cerca de 6 metros de área. Os materiais de construção utilizados são predominantemente de origem vegetal. Geralmente o colmo para a cobertura constitui madeiras em forma de troncos que formam
paliçadas de recintos e paredes destas cubatas típicas. O pavimento é feito de terra batida, sem acabamento adicional. As paredes geralmente não ultrapassam de 2 metros de altura, tal como a típica arquitetura estilo Bantu. As cubatas formavam epatas, e cada construção possuía, normalmente entre 1 a 2 portas. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Como mencionado posteriormente, os Chindongas estão divididos em 4 grupos: os Cussos ou Embucuxu, Ambucuxu, os Dilicos ou Dirico, os Sambios e os Machicos. Neste trabalho irei aprofundar sobre os Cussos, Embucuxu e sua cultura. Os Cussos são um povo agro-pesqueiro. Eles se envolvem em agricultura de subsistência, juntamente com algum tipo de criação animal. A pesca é a principal ocupação, pois são ribeirinhos. Os Cussos são pessoas engenhosas, cultivam milho, abóboras e melancias, e se ocupam com fabricação de tijolos, apicultura e comércio de junco, mas, acima de tudo, são conhecidos por suas habilidades de fazer cestos. Além de Cuando-Cubango, os Cussos também vivem em outras zonas como o norte da Namíbia e Botsuana. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Em 1967, cerca de 3.300 refugiados da tribo Embucuxu Cussos, no sul de Angola, cruzaram para Botsuana, fugindo dos ataques portugueses durante a Guerra de Independência de Angola. Naquela época, as forças portuguesas costumavam atacar aldeias, queimar as casas e levar o gado embora, deixando os Embucuxus sem nenhum meio de subsistência e finalmente forçando-os a deixar seus territórios. As primeiras chegadas em Botsuana foram registradas em dezembro de 1967. O reverendo Wen, um padre que trabalhou com os refugiados por muitos anos, descreve como eles chegaram em um estado terrível. Eles estavam nus, exceto por um pano áspero cobrindo a cintura. As mulheres tinham ornamentos tradicionais simples e carregavam uma esteira de tela trançada, um fardo com algumas coisas e um pote de água em suas cabeças. Os refugiados não tinham nada para comer, além de frutas silvestres no mato. Emagrecidos e enfraquecidos pela guerra e pela fome, muitas pessoas morreram de doença do sono. Para sobreviver, os refugiados procuraram trabalho entre o povo Beyei, que tradicionalmente cultivavam a região de Etixa, no norte de Botsuana. Quando os Cussos chegaram pela primeira vez em Botsuana, foram recebidos por uma onda de hospitalidade e apoio avassaladores para dar aos refugiados recém-chegados um status em Botsuana. O chefe supremo dos Batalana, Letixolateb, os adotou como membros de sua tribo e lhes alocou terras. Os refugiados foram assentados em 13 aldeias. A ONU lançou um programa de alimentação de emergência, forneceu ferramentas agrícolas e sementes, enquanto a Cruz Vermelha Nacional ajudou com remédios. O governo de Botsuana enviou um especialista agrícola para treinar os Cussos sobre como cultivar em um solo e em um clima estranhos a eles. O Conselho Distrital financiou a construção de uma escola. Treinamento de alfabetização para crianças e adultos foi organizado. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Os Cussos têm uma forte crença na religião. Em sua cosmologia tradicional, eles adoram um ser supremo e um Deus criador, Niembe. Eles acreditam que ele é aquele Deus. Acima de todos os outros deuses, ele pune o malfeitor e abençoa o bom. Niembe criou o primeiro povo de sua tribo e os deixou descer em uma corda do céu até as colinas Tissódilo. Eles autenticam sua história dizendo que podem mostrar as pegadas reais
dos primeiros homens e animais nas rochas. No entanto, muitos historiadores discordam dessa lenda, alegando que as pegadas na rocha são as artes rupestres do povo San-Bosquimanos. Por causa da colonização, tiveram que abandonar essa crença e adotar uma nova religião, o cristianismo, o que levou à abolição da maioria das práticas religiosas e culturais. Existem, no entanto, alguns cursos que ainda praticam essa adoração de deuses até hoje. De acordo com sua crença, uma pessoa morta não está realmente morta, embora um corpo após a morte seja colocado para descansar. A alma, o espírito átimo, deixa o corpo e vai para o mundo espiritual. O espírito das pessoas boas ascende ao céu de Uiru para viver com Nimbi, Deus. O espírito maligno vai viver com a morada de Xadapini, o mensageiro maligno da morte de Nimbi, onde eles devem trabalhar duro no sol, comer comida ruim e beber cerveja ruim. O espírito, tanto o mal quanto o bem, retornam à terra para visitar seus parentes, para fazer exigências a eles durante as visitas do último espírito e para manter os valores do estabelecimento dos cursos. Aye mama, oh mama ya mina uwe mama. Eles são conhecidos também por sua música tradicional, que eles chamam de seperu, uma dança que era usada inicialmente em rituais, pois eles são adoradores ancestrais. Esta dança é executada por homens e mulheres. Os cursos também têm uma dança chamada Njangura, que é executada para conduzir uma cura.